Vem Fla-Flu na final do Campeonato Carioca. Quer dizer, da parte deles sim, da nossa parte. Ainda falta o jogo de amanhã. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão. O Flamengo se classificou contra o Vasco. A gente pode já prever um pouquinho até desse cenário, enfim, fazer alguns comentários de alguém que viu, né, os jogos. Além disso, um bom Samuel Granada, fazendo um bom Carioca. Pode ser a solução pro Fluminense? E aí? O que você acha? Vamos falar um pouquinho aqui sobre isso, falar um pouquinho dos números dele também. Além disso, os motivos pelo qual o Fluminense não terá alguns de seus jogadores nesta partida de segunda-feira contra o Botafogo. Tudo isso neste Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu pequeno like aí embaixo, na verdade, seu pequeno não, seu grande like aí embaixo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor e vamos embora. Bem, a gente começa falando sobre os desfalques para a partida desta segunda-feira entre Fluminense e Botafogo e Fluminense lá no Engenhão. Como já é sabido, né, o Luiz Henrique não joga, até saiu matéria no GE também depois. Luiz Henrique não joga, Felipe Melo não joga e Fábio está no banco de reservas. São as três grandes mudanças, além, é claro, da mudança de Mário Pineda titular no lugar de Cris Silva. Bem, qual que é o sistema atual, então, para os jogadores estarem fora? Fred segue fora, está em transição, né? Teve a lesão muscular na coxa, ainda está voltando. Samuel Xavier também não está relacionado, não deve ser relacionado para a partida. Devem ser relacionados para a partida só da segundo jogo de volta, não devem ser relacionados para a partida desta segunda-feira. E você ainda tem outros jogadores fora, como Luiz Henrique e Felipe Melo. Ambos estão com dores e com isso não fizeram o treinamento do domingo. Luiz Henrique, ainda por causa daquela lesão mesmo, não foi barrado, não foi nada, por causa daquela pancada que sofreu no jogo contra o Olímpia, no jogo de ida, jogou no sacrifício no jogo de volta e agora deve ser poupado justamente por causa dessas dores para poder isso não agravar, se tornar uma lesão séria e tal, e de repente você bota o cara para jogar e com 10 minutos você tem que fazer uma substituição. Isso ferra completamente o planejamento. Já Felipe Melo sofreu uma pancada lá no jogo do Olímpia também, informou o GE, e com isso eles não foram relacionados para a partida. Com isso, informa o Dedé Oneley, né, lá no Twitter dele, de que as outras mudanças são por fatores técnicos. Ou seja, Marcos Felipe é o goleiro do Carioca, segundo o Dedé, a informação que ele trouxe é essa, de que no Carioca joga Marcos Felipe, e Cris Silva perde a posição para Mário Pineda por critérios técnicos também. Ou seja, neste momento, essas são as mudanças cravadas. Tem a possibilidade da mudança do esquema, segundo o GE, uma informação diferente da que o Dedé trouxe, de que talvez Manuel não seja o substituto de Felipe Melo, e sim ou Wellington ou Nonato, para poder voltar a um esquema com dois zagueiros, né? Eu acho até que faria mais sentido o Nonato, você puxando o André um pouquinho mais para trás, numa função que ele jogou muito bem no ano passado. O André não tá mal nesse ano, tá até bem, jogando numa posição que foi muito criticado por Marcão por colocá-lo no ano passado, né? Que era essa posição um passo mais à frente. Mas até tá rendendo bem, mas ainda acho que renda melhor como o camisa 5 de fato mesmo. Então obviamente, funcionaria mais no Nonato, além da qualidade, né? E já a outra vaga, que é a vaga de Iago Felipe, segundo o GE, Martinelli e Ganso ainda disputam. Na informação anterior do Dedé, o Martinelli foi o que treinou no domingo e deve ser o titular mesmo. Então, é isso. Estão explicados, então, por que os jogadores não vão a campo nesta segunda-feira, principalmente Felipe Melo e Luiz Henrique no primeiro jogo da semifinal do Carioca contra o Botafogo. E falando em Campeonato Carioca, vamos falar sobre Samuel Granada, né? O atacante fez mais um gol, na verdade, no Campeonato Carioca, vem se destacando pela equipe do Nova Iguaçu. Para quem não se lembra de Samuel Granada, ele é um centroavante da geração... não é a geração... é até difícil porque a gente não sabe exatamente qual é a geração passada, né? Mas ele é da geração 2000. Ele é o centroavante, ele é um ano mais velho do que o Luiz Henrique. Ele é daquela geração ali, só que ele é um ano mais velho. Então, nesse ano, ele faz 22 anos.
teve um destaque muito grande na base, fez muitos gols, principalmente em clássicos, etc. Chegou a jogar pela seleção brasileira no Sul-Americano Sub-15, enfim. Então é um jogador de destaque. Só que ao subir pro profissional, até fez um gol no Fluminense. No ano passado, não teria muitas chances, né, por causa das contratações de Abel Hernandes, Bobadilla, a subida de John Kennedy e, óbvio, o ano que Fred vinha fazendo no início, foi emprestado ao Vitória e por lá praticamente não rendeu, acabou indo muito mal, enfim, não funcionou no Vitória, um time do Vitória que era uma completa bagunça também, acabou sendo rebaixado para a Série C e o Samuel Granada voltou ao Fluminense e foi emprestado para jogar o Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. E pelo Nova Iguaçu ele jogou 11 partidas na temporada ali regular, entre aspas, né? Fazendo 3 gols. Ele fez 2 gols em cima do Vasco, na derrota por 3-2, e fez um gol em cima do Volta Redonda, na vitória por 3-2. E neste final de semana, como o Nova Iguaçu se classificou para a Taça Rio, né, aquele torneio entre o 5º e o 8º do Campeonato Carioca, né, Nova Iguaçu foi o 5º, enfrentou o Audax num jogo disputado na tarde desse final de semana, acho que foi na tarde do sábado lá em Angra, no jogo de ida, né? Ou seja, e o Nova Iguaçu venceu por 2-1 com 2 gols de Samuel Granada. Ele chega a 5 gols no Campeonato Carioca. Não dá pra gente dizer que ele tá fora da briga pela artilharia, porque se o Nova Iguaçu passar, ele ainda joga mais 3 jogos, né? Então, é óbvio que ainda é possível, considerando que o artilheiro é o Gabriel Barbosa, que tem 8, ele chegou a 5. Não é algo tão absurdo assim, não, né? Mas, obviamente, é um destaque mínimo e a gente se pergunta, né? Será que Samuel Granada pode voltar, considerando as responsabilidades que John Kennedy teve e tem, e também por isso, né? A lesão, está fora e etc. O desempenho bem abaixo de Fred, deixando como bem possível a aposentadoria dele no meio do ano mesmo. E apenas com o Germancano ali como principal função. João Neto, que é um pouco mais novo do que Samuel Granada, ainda muito verde, né? Precisando ganhar mais experiência no time principal na hora que teria estar machucado. Tal qual o Lombrito também, outro também que tem muita bola, mas também está muito verde. Considerando todas essas opções, será que não valeria dar ali umas 5, 6 rodadas para Samuel Granada sendo reserva de Germancano? Não, ainda mais que a gente vai jogar a Sula agora em abril, a gente vai ter que poupar o time alguma vez aí por causa de viagem. Acho que valeria dar alguns jogos, não rendeu, procura outro time da Série B pra emprestar. O que vocês acham? Acho que valeria, né? Bem, e o nosso possível adversário já está definido na final do Carioca. Por que é possível? Porque eles passaram. O Flamengo passou do Vasco com 2 vitórias por 1-0. Até assisti um jogo, eu não assisti, tava lá no Paraguai, mas vi ali muitos relatos. E esse jogo, assisti boa parte dele entre Flamengo e Vasco nesse domingo. Venceu na quarta-feira por 1-0. Venceu neste domingo por 1-0 também. Lá, num gol de pênalti do Gabriel Barbosa. Hoje, num gol de bola aérea do William Arão. Porque é o possível, né? Porque eles classificaram, mas a gente ainda joga o primeiro jogo contra o Botafogo nesta segunda-feira para jogar o segundo lá no domingo. Lembrando que o nosso jogo acabou sendo um pouco atrasado, assim, porque a gente jogou a pré-Libertadores. Então, como a gente jogou a pré-Libertadores, a gente não pôde fazer o primeiro jogo na quarta-feira. E aí fez o primeiro jogo nesse final de semana. E não poderia fazer o segundo jogo no meio de semana, porque é data FIFA. E, por incrível que pareça, respeitaram a data FIFA dessa vez. Tem jogo do Brasil no Maracanã na quarta-feira. Então, na quinta-feira. Por isso que o jogo do Fluminense acabou terminando e teve uma desvantagem gigante por causa da pré-Libertadores, né? Porque a gente termina o nosso confronto no domingo e eles terminaram nesse domingo agora. Então, o Flamengo vai ter 10 dias de descanso até o primeiro jogo da final, que é no dia 30. E seja Fluminense ou seja Botafogo, vai ter jogado o segundo jogo no dia 27. Bem em cima, bem problemático isso, mas bem feito, ninguém mandou ir para pré-Libertadores, né? Falando do confronto, assim, é óbvio, o nosso clima tá pesado, a gente não sabe como o Fluminense vai entrar em campo amanhã contra o Botafogo, então óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado para fazer análise quando a gente nem tá na final ainda. Mas sendo bem sincero, o que eu tenho visto do Flamengo, eu ia falar até uma frase que ia ficar ruim, né? Mas eu vou consertar ela então. O que eu tenho visto do Flamengo até agora me animou muito. Eu ia falar que não me animou, mas é óbvio que me animou. O Flamengo não tem feito boas partidas assim, não. Contra o próprio Vasco mesmo, em que pese já ter entrado vencendo por 1-0, podendo perder por 1 gol, né? Porque tinha vantagem por ter melhor campanha, a mesma vantagem que o Fluminense tem contra o Botafogo.
Se o Fluminense ganhar o primeiro jogo por 1x0 e o Botafogo ganhar o segundo por 2x1, 1x0, 3x2, o Fluminense está classificado, não tem pênalti. Então, em que pese isso, o Flamengo não jogou bem contra o Vasco. O Vasco teve até mais chances ali, em determinado momento até jogou melhor do que o Flamengo. Óbvio que o Flamengo também sentado no resultado. Não é imbatível, não é uma diferença tão gritante como era nos últimos anos, não. Agora, para isso o Fluminense precisa jogar bola. O ponto que eu queria chegar é, você pegar os 3 melhores jogos do Fluminense nesta temporada e juntar com os 3 melhores jogos do Flamengo nessa temporada, os do Fluminense são superiores. Foram jogos melhores. O teto do Fluminense nessa temporada bateu mais alto do que o do Flamengo. Qual que é o problema? É que o Flamengo tem bola para superar esse teto, tem qualidade para superar esse teto ainda do Fluminense, e o momento, a consistência. Eles ainda estão 100% na temporada, apesar de ter perdido o título pro Atlético Mineiro. Perderam nos pênaltis, um jogo que era um jogo só e tal, e pro melhor time do Brasil, junto com o Palmeiras, que é o Atlético Palmeiras hoje. O Fluminense não. O Fluminense vem de um baque psicológico, de uma partida horrorosa contra o Olímpia, que foi muito pior do que até os erros que o Fluminense vinha cometendo. Se o Fluminense cometesse os mesmos erros que vinha cometendo, não cairia pro Olímpia. Porque cometeu mais. É porque Nino perdeu uma bola que não perdeu nenhuma vez no ano. É porque Fábio deu um gol no jogo de ida que não aconteceu nenhuma vez no ano. Gabriel Teixeira perdeu um gol cara a cara que não aconteceu nenhuma vez no ano. Até mesmo os erros de Cris Silva foram erros que não aconteceram nos últimos 6, 7 jogos, pelo menos, aconteceu lá no início. Os erros de Abel também, mesmo se retrancando da forma como foi, escalando um time que não encaixou com a forma de jogo que ele queria, errando nesse ponto todo, se fosse só esse erro, a gente classificaria contra o Olímpia. Então, assim, o Fluminense precisa entrar, jogar bola, fazer um resultado convincente e começar a trazer. Não ache você, Fluminense, que ganhar por 3x0 do Olímpia e fazer a maior sequência em clássicos da história do clube vai trazer a torcida de volta, não. Você tá chegando lá pra falar: oi, torcida, tudo bem? E a torcida tá puta ainda com vocês. Mas a vitória é importante na segunda-feira pra termos... Ou a gente cai pro Botafogo, ou a gente vai tentar tirar o tetracampeonato do Flamengo e tentar não ser trivice pro Flamengo. Vamos ver. Começa nessa segunda. Até a próxima. Valeu.